No dia 17 de junho, eu publiquei um vídeo aqui no canal sobre a contratação de PJ e uma decisão do STF. Naquele vídeo eu falei uma frase específica que eu preciso corrigir hoje. Eu disse: a janela está aberta agora, use esse tempo para arrumar a casa antes do veredito final. E no dia seguinte, dia 18 de junho, o STF fechou essa porta e ninguém te avisou. Se você tem um prestador PJ na sua empresa, para o que você está fazendo agora e assiste esse vídeo até o fim, porque o risco que estava congelado voltou a correr e ele voltou de um jeito pior do que estava antes. Nos próximos minutos eu vou te mostrar 4 coisas. Primeiro, o que o STF decidiu no dia 18 de junho sem drama e sem juridiquês. Segundo, o detalhe que quase nenhuma manchete contou, que muda tudo para quem já tem um processo judicial ou pode vir a ter. O terceiro, por que essa liberação é pior do que a suspensão que existia antes, e isso é meio contraintuitivo, então você vai ter que prestar atenção. E o quarto, o que é que mudou no seu risco a partir de agora e o que você pode fazer nas próximas semanas. Primeiro, o fato. Em abril de 2025, o ministro Gilmar Mendes suspendeu todos os processos trabalhistas do Brasil que discutiam a contratação PJ. Foi isso que eu expliquei no vídeo anterior. Tudo parado esperando o STF decidir a tese definitiva no tema 1389. Aconteceu que essa suspensão durou aí mais de um ano e gerou o que o próprio ministro chamou na decisão de significativo represamento. Mais de 74 mil ações paradas em todo o Brasil, segundo o levantamento feito pelo próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, no dia 18 de junho de 2026, o ministro Gilmar Mendes revisou a própria decisão, retirou essa suspensão na primeira e na segunda instância. Quer dizer que os juízes e até os tribunais, na hora do recurso, eles podem avaliar, instruir, pegar provas e julgar esses assuntos. Então, se tem um processo de PJ que está correndo contra a sua empresa, ele volta a andar. Tem perícia, tem audiência, tem prova, tem sentença, tem tudo funcionando de novo, né? Só que presta atenção nessa parte que é muito importante, porque aqui é o que quase nenhuma manchete de jornal contou. A liberação, ela não é total, ela tem um teto. O processo, ele anda na vara com a decisão do juiz, ele vai para o tribunal no recurso, então ele teve instrução, prova, testemunha, audiência, sentença, decisão do recurso até aí normal. Só que quando ele chega no tribunal regional para julgar, o processo volta a ficar suspenso. Então, e ele fica assim suspenso até que o STF vai decidir essa tese desse tema 1389. Então, no TST, na terceira instância, essa suspensão também continua valendo. Assim, o que foi liberado, a fase de ouvir testemunha, produzir prova, sentença, não é o caminho todo até o topo, é só um pedaço. E é aqui que eu preciso te falar uma coisa que parece até contraditória, mas não é. Essa liberação parcial, ela é pior para a sua empresa do que a suspensão que tinha antes. E eu vou te explicar por quê. Quando tudo estava suspenso, o seu risco estava congelado. Nada acontecia. Nenhuma prova era produzida, nenhuma testemunha era ouvida, nenhuma sentença sobre o assunto. Então, naquele cenário, você tinha tempo. Era ruim para o trabalhador, que ficava esperando mais, só que para a empresa era bom ter esse tempo para se estruturar. Agora que o processo volta a andar, vai ter perícia, vai ter testemunhas, aquele seu gestor de tráfego, copywriter, aquele CS, ele vai sentar na frente do juiz, ele vai responder como era a rotina de verdade, isso vai gerar uma prova, o juiz vai julgar, e esse julgamento vai ser com base no quê? Nas regras de hoje, sem a tese do STF, porque aquela tese ainda não está definida, pronta. O mérito do tema 1389, ele começou a ser julgado no plenário virtual do STF em novembro de 2025. Em dezembro, a ministra Carmen Lúcia ela pediu vista. E até hoje, em agosto de 2026, o julgamento ele continua parado, sem uma data para ser retomado. Então repara só no que isso significa na prática. A sua empresa ela vai ser julgada agora, com a jurisprudência da Justiça do Trabalho, sem a tese vinculante do STF. E se ela perder, você não consegue levar para o TST ou para o STF o recurso. Tá tudo travado. Você fica com uma sentença desfavorável na mão, sem um caminho de recurso, com tudo congelado. O prejuízo não acontece financeiramente agora, mas o risco ele existe. Antes você estava com tudo parado, com o risco parado. Agora você está sendo julgado com o risco correndo e com uma saída recursal limitada. É uma outra situação completamente diferente. Se esse ponto já abriu algo que você ainda não tinha visto, já se inscreve aqui no canal, porque é exatamente esse tipo de detalhe que separa quem lê manchete de quem entende a fundo o que está acontecendo de verdade. E toda semana tem conteúdo assim aqui no canal. Agora vamos ao que mais interessa.
O que é que mudou no seu risco a partir de agora? Se você é uma empresa que já tem um processo de reconhecimento de vínculo em andamento, o seu processo volta a correr. Provavelmente ele já teve algum movimento assim e talvez você nem tenha visto. Então é bom já falar com o advogado que está cuidando do seu processo para descobrir se teve movimento ou não. Se você não tem processo ainda, mas tem um prestador PJ que está na operação, o cenário mudou de preventivo para urgente. E eu vou te dizer por quê. No vídeo anterior eu te pedi para fazer um inventário, listar todos os prestadores PJ e responder honestamente para cada um se essa pessoa tem horário fixo, se ela recebe um valor fixo por mês, se ela só atende a sua empresa, se ela não pode mandar ninguém no lugar dela. E se você fez esse inventário e ajustou o que precisava, você já está um pouco melhor. Então continua o trabalho. Agora, se você assistiu, concordou, mas não fez nada, agora é a hora, o tempo e o momento de você fazer. Porque um prestador que ele sai insatisfeito hoje, ele já consegue entrar com a ação, ter esse processo julgado e ele não vai ficar só parado esperando, ele vai ter uma sentença. E lembra do que eu falei no vídeo passado sobre o tamanho da conta. Um gestor de tráfego que recebe 10 mil por mês durante 3 anos, por exemplo, ele pode gerar um passivo de mais de 150 mil reais, se for descaracterizado o PJ. Então multiplica esse número agora pela quantidade de PJs que você tem e me diz qual o tamanho desse impacto. Mas antes de você fechar esse vídeo achando que precisa já assinar a carteira de todo mundo amanhã, calma. Porque tem uma coisa que não mudou e é importante você ouvir de novo. O STF e até a Justiça do Trabalho, eles não proibiram o PJ não acabou. Em fevereiro desse ano, a Procuradoria-Geral da República ela apresentou até um parecer favorável à possibilidade de contratar PJ. O próprio Supremo tem decisões consolidadas reconhecendo que contratar PJ é legítimo. O que a Justiça combate é a fraude. Então o CNPJ de fachada é o funcionário verdadeiramente agindo como um CLT, emitindo uma nota fiscal de PJ. Então um PJ com autonomia real, com liberdade de método, com possibilidade de substituição, atendendo múltiplos clientes, isso é o caminho mais próximo da legalidade. Sempre foi e continua sendo. A diferença é que naquele vídeo anterior eu falei do PJ de risco e o PJ blindado. E agora os processos que estão andando vão deixar essa diferença mais prática e menos teórica. Então, recapitulando, sem drama e sem juridiquês. A suspensão nacional ela acabou na primeira e na segunda instância. O seu processo ele volta a andar, mas depois que o Tribunal Regional receber o processo, ele vai travar de novo, porque a tese do STF ainda não está julgada definitivamente. Então vai ficar parado até que isso seja julgado. Isso significa que você pode ser julgado agora com uma regra antiga, ficar sem recurso, e essa é a pior combinação possível para quem não se estruturou. No vídeo anterior eu disse que aquela janela estava aberta. Essa janela, na verdade, já fechou no dia seguinte. E quem usou aquele tempo está protegido. Quem não usou está sendo julgado em condições ruins. E é por isso que aqui na Marcomin a gente entrega a advocacia que mais dá poder para o negócio e paz para a vida do empreendedor. Poder porque a estrutura que está pensada antes do problema chegar garante uma direção mais clara. E paz porque quando ela chega você não descobre só pela intimação ou pela informação que tem um problema grande pela frente. Então eu deixo aqui a pergunta. Se um prestador seu entrasse com a ação hoje, o que a rotina que vocês têm contaria para o juiz? Se você não sabe responder, esse é o seu trabalho dessa semana. Comenta aqui embaixo quantos prestadores PJ você tem na sua operação hoje, porque eu leio os comentários e isso vira pauta para os próximos vídeos. E já aproveita também, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, para que quando o STF finalmente julgar essa decisão, você veja um vídeo meu explicando, na prática, de maneira direta, o que realmente mudou ou não. E se você quer uma auditoria real dos seus contratos PJ antes de virar processo, eu deixei um link aqui na descrição que você pode tocar e falar com alguém do meu time. Faça suas perguntas, eles vão te dar o suporte. Eu te vejo por aqui nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!